Bom dia. Bom dia para o nosso bom Deus. Estamos aqui, meus amigos, para mais um Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos começar o nosso dia agradecendo a Deus por mais uma oportunidade de viver. Que possamos ter hoje mais fé, mais perseverança, acreditando que nossos sonhos serão realizados e com Deus e Jesus no coração nós seremos vitoriosos. Então nós só temos é que confiar e entregar o nosso dia, os acontecimentos de hoje nas mãos do Senhor. Claro, fazendo a nossa parte, que Deus e a espiritualidade sempre estará conosco, nos ajudando. Vamos procurar uma posição agradável, serenar a nossa mente, inspirar e respirar profundamente, ouvindo a melodia, relaxando o corpo, visualizando a imagem do Mestre Jesus, o nosso irmão maior, nosso amigo, nosso governador da terra, e pedindo a Ele a permissão para mais um Evangelho segundo o Espiritismo. Senhor, dai-nos sabedoria para que a gente possa compreender, Senhor, a mensagem de hoje. Que assim seja. A reflexão do livro Otimismo Todo Dia, de Lorival Lopes, é a de número 214, e diz o seguinte: é natural confiar nos sinais de trânsito, no coração a bater, nos pulmões a respirar, no aparecimento do dia e da noite e em muitas outras coisas. Por que então não confiar em si e fazer logo os planos para o amanhã? Por que não firmar agora as bases de trabalho, perseverança e otimismo, sem temer problemas? Confie no seu poder de realizar pela ação, pelo pensamento, diálogo, inteligência e vontade. E dê uma demonstração de confiança nas qualidades, tomando o destino nas mãos. Use a força de vontade. A pedra volta, mas a vontade, arremetida para cima, continua subindo. É isso aí, meus amigos. Tudo é o nosso querer, a nossa vontade. Então, que nossa vontade hoje seja, as nossas vontades sejam as melhores possíveis. Bom, o capítulo de hoje do Evangelho segundo o Espiritismo é o 21. Haverá falsos cristos e falsos profetas. Item 11. Jeremias e os falsos profetas. É uma mensagem de um espírito protetor, Luoz, lá na cidade de Carluch, no ano de 1861. Luoz disse o seguinte: eis o que diz o profeta Jeremias. Não escutem as palavras dos profetas, pois eles os enganam ao profetizar. Eles divulgam as visões de seus corações e não os que ouviram do Senhor.
Esses profetas dizem para aqueles que blasfemam a Deus: o Senhor disse que vocês terão paz. E para todos aqueles que andam corrompendo seus corações, os profetas dizem: nada de mal acontecerá a vocês. Mas qual dos profetas esteve com Deus e ouviu suas palavras? Qual deles entendeu o que ele disse? Eu não enviei esses profetas, diz o Senhor, e eles vieram correndo. Não lhes falava nada e eles profetizavam por sua conta. Se eles tivessem estado ao meu lado, teriam ouvido as palavras que eu disse ao povo e o teriam ajudado a não trilhar o caminho do mal e a não praticar más ações. Tenho ouvido o que dizem esses profetas que profetizam a mentira em meu nome, dizendo: sonhei, sonhei. Até quando essa imaginação estará no coração dos que profetizam a mentira e cujas profecias são apenas invenções de seus corações? Se alguém do povo, um profeta ou um sacerdote perguntar: qual é o fardo do Senhor? Vocês podem responder: o fardo do Senhor são vocês mesmos, falsos profetas, e eu os lançarei para bem longe de mim, dirá o Senhor. Essa mensagem está em Jeremias, capítulo 23, versículo de 16 a 18, 21, 25 e 26 e 33. Meus amigos, é a respeito dessa passagem do profeta Jeremias que eu quero falar. Deus, falando por intermédio do profeta Jeremias, disse: é a visão do coração deles que o faz falar. Essas palavras indicam claramente que, desde aquela época, os charlatões e os vaidosos exploravam e abusavam do dom da profecia. Abusavam da fé simples e quase cega do povo quando prediziam, por dinheiro, coisas boas e agradáveis. Esse tipo de fraude era muito comum entre o povo hebreu, o povo judeu. Fica fácil compreender que o povo, em sua ignorância, era incapaz de distinguir os bons dos maus. Assim, eles eram mais ou menos enganados por aqueles que se diziam profetas e que não passavam de impostores ou fanáticos. Não existe nada mais esclarecedor do que essas afirmações. Eu não enviei esses profetas, diz o Senhor, e eles vieram correndo. Não lhes falava nada e eles profetizavam por sua conta. Mais adiante ele diz: tenho ouvido o que dizem esses profetas, que profetizam a mentira em meu nome, dizendo: sonhei, sonhei. Ele indicava, assim, um dos meios empregados para explorar a confiança que o povo tinha neles. A multidão, sempre crente, não contestava a veracidade dos seus sonhos ou de suas visões, porque achava que tudo aquilo era muito natural e sempre convidava os profetas a falarem. Após essas palavras do profeta Jeremias, escutem também os sábios conselhos do apóstolo João, quando diz: não acreditem em todos os espíritos, tenham antes a certeza de que os espíritos são de Deus, pois entre os desencarnados existem também os que têm prazer em enganar quando encontram ocasião. Fica bem claro que os enganados são os médiuns, que não tomam necessárias precauções. Esse é um dos maiores obstáculos contra o qual muitos médiuns esbarram, sobretudo quando são novatos no espiritismo. Isso constitui para eles uma prova
na qual somente poderão triunfar se agirem com prudência. Portanto, aprendam, antes de qualquer coisa, a distinguir os bons dos maus espíritos, para que vocês mesmos não se tornem falsos profetas. Que assim seja. Luoz, um espírito protetor, Carlus, 1861. Pois é, meus amigos, vamos refletir um pouquinho aqui sobre essa passagem do capítulo 21, item 11, Jeremias e os falsos profetas. Conforme nosso amigo espiritual nos alertou, desde que o mundo é mundo, meus amigos, que já haviam pessoas usando o nome de Deus para enganar a humanidade. E Jesus disse: conhece-se a árvore pelos seus frutos. Se a árvore não é boa, não dará bons frutos. Eis aí a nossa importância do vigiar e orar, para que também não sejamos enganados. Então, quem são esses falsos profetas? Bom, são os médios, que são enganados por espíritos desencarnados, pois não é porque uma pessoa desencarna e vai para o plano espiritual que se torna uma pessoa boazinha. Nada disso. A gente leva aquilo que somos. Então, você não sai daqui se você é má e vai para lá e se torna boazinha. Ao contrário. Um espírito que é vingativo, quando está encarnado, ele tem mais liberdade para agir. Quando está fora do corpo físico, ele consegue influenciar não só uma ou duas pessoas, mas milhares de pessoas. Eles influenciam aqueles que estão mais na mesma vibração deles. Por isso que nós temos que vigiar muito os nossos pensamentos. Mas os falsos profetas, eles não são apenas os médiuns. Eles são também os homens que, possuindo certos conhecimentos, abusam desse saber em proveito de suas ambições, de seus interesses próprios. Eles aproveitam da boa-fé do povo. E isso é o que mais a gente está vendo atualmente na humanidade. Eles enganam por dinheiro. O povo, antigamente, eles podiam ter até a desculpa porque eram ignorantes. Hoje nós temos a internet, temos várias leituras espíritas dos nossos irmãos no mundo espiritual, esclarecendo, nos informando. Então, não somos mais aqueles ignorantes da época de Jesus, que não sabíamos distinguir o que era bom e o que era ruim. Hoje, nós já temos um conhecimento a mais. Jesus nos deixou o Consolador prometido, que é o Espiritismo, onde os irmãos, a cada dia, nos mandam notícias, nos mostrando o caminho certo. Nós só temos que distinguir e separar, saber ouvir
e usar o crivo da razão, porque os irmãos desencarnados também podem inventar coisas. Então é como Jesus disse: se a árvore não é boa, não dará bons frutos. Ela precisa ser cortada e jogada ao fogo. Então, meus queridos, como é que nós devemos nos defender desses falsos profetas? Bom, primeiramente, como nós já dissemos aqui, vigiando e orando. E segundo, identificando seus atos, palavras e principalmente a sua moral. Isso tudo, meus amigos, tanto de espíritos encarnados como espíritos desencarnados. E também nós podemos nos defender utilizando as sábias palavras do apóstolo João, quando ele diz: não acreditem em todos os espíritos encarnados e desencarnados, né? Tenham antes a certeza de que esses espíritos são de Deus. Então aí depende muito de cada um de nós, no que a gente vai acreditar. Vamos usar o crivo da razão, meus amigos. Vamos pedir a Deus que nos dê força, coragem, fé e resignação, e que a gente siga sempre o caminho certo. Errar é humano, mas persistir no erro é burrice. Então, que Jesus nos ajude sempre. Desculpem. Amado Mestre, nós só temos aqui agradecer por este banquete matinal. Agradecer ao nosso irmão Luoz pelo esclarecimento. Que Jesus esteja sempre conosco. Que neste momento vamos unir os nossos pensamentos em vibração pela paz mundial, pelas pessoas que se encontram doentes, seja em casa ou nos hospitais, pelas nossas crianças, idosos, pelas pessoas que se encontram pelas ruas, pelas pessoas que não conseguem largar os vícios, pelos nossos irmãos desencarnados que se enganam, tentando enganar os encarnados. Pedir muita luz pelos nossos familiares, pelos nossos entes queridos que já partiram para o plano espiritual. Enfim, vamos vibrar por todos nós, encarnados e desencarnados. E que Jesus nos dê um dia de muita paz. A reflexão final é de um amigo espiritual que disse o seguinte: Jesus reuniu 12 apóstolos para seguir e ajudá-lo na sua missão terrestre. Uns eram grosseiros com as palavras, rudes e sem crivos. Outros inseguros na fé. Enfim, todos necessitavam de serem aperfeiçoados nos seus comportamentos, no amor e na fé. Ajudando Jesus, andando com Jesus, muitas vezes tinham preconceitos e acepções das pessoas, mas estavam também em tratamento, tal qual aquelas pessoas para as quais torciam o nariz, porque elas eram suas imagens refletidas neles. Não se curaram num passe de mágica, mesmo estando na companhia do Filho de Deus, purificado e santo no amor.
que com toda a paciência deixou a vivência do dia a dia e curando suas feridas da alma. Nos dias de hoje, Jesus reúne trabalhadores com suas feridas para ajudar na cura de seus irmãos, porque conhece o coração de cada trabalhador, que embora ainda cada um carregue suas feridas emocionais e seus temperamentos descuidados, estão tratando seus iguais, curando a si mesmos. Portanto, quando perceberes um destempero de um trabalhador, lembre-se que este precisa de ser cuidado com o mesmo carinho que um assistido. Ou irmão, do qual sua palavra ou ação não foi ideal, porque apenas reagiu à imagem de si mesma, revelada no outro, ainda que não seja consciente seu espírito. Ele estremeceu e seu ego pulsou o que guarda da ferida que lhe causou tal atitude. Todo trabalhador deve ter em mente que não só o assistido precisa de ajuda para melhorar, mas também os de casa, da família e quem precisar, porque é ajudando que se é ajudado. Até Judas foi amado após a traição e Jesus foi buscá-lo na mansão dos mortos, para que tivesse uma nova vida com amor acima do erro. Então, meus amigos, vamos refletir sobre essa mensagem do nosso amigo querido espiritual. Que Deus nos dê sabedoria, hoje e sempre. Que assim seja, assim é e assim será. Graças a Deus.